O que realmente mantém o Pantanal vivo? Se você respondeu a água, as chuvas ou os rios, você acertou apenas uma parte da equação, porque existe uma força que opera nas sombras deste ecossistema, um poder dourado que se move entre a terra e a água com uma autoridade que nenhuma outra criatura ousa desafiar. E sem ela, todo o Pantanal, como conhecemos, entraria em colapso. Estamos falando da onça-pintada. Mas esqueça tudo o que você pensa saber sobre este felino. Ela não é apenas o predador de topo. Ela não é apenas o maior felino das Américas. Ela é algo muito mais profundo, muito mais fundamental. A onça-pintada é a arquiteta invisível do Pantanal. Ela é o coração que bombeia a vida através de centenas de milhares de hectares de planície alagada. Ela é a engenheira que esculpe paisagens, que decide quais plantas crescem onde, que determina o comportamento de milhares de outras espécies. Ela é, literalmente, a força que mantém o equilíbrio entre o caos e a ordem. Enquanto você assiste este vídeo, existem apenas cerca de 4 a 6 mil dessas criaturas extraordinárias vagando pelas terras úmidas do Brasil. Cada uma delas carrega nos músculos, nos dentes, no instinto afiado, um conhecimento de sobrevivência desenvolvido ao longo de 2 milhões de anos de evolução. Cada uma delas é um arquivo vivo de estratégias testadas em batalha contra a extinção, contra mudanças climáticas, contra catástrofes que varreram continentes inteiros. E cada uma delas, sem saber, sem escolher, sem negociar, mantém vivo um dos ecossistemas mais ricos e complexos do planeta. Este não é mais um documentário sobre um predador poderoso. Este é um dossiê sobre o que acontece quando você remove a peça central de uma máquina de milhões de anos. É uma investigação sobre como uma caçadora solitária, que passa a maior parte da vida, evitando o contato até mesmo com sua própria espécie, consegue ditar as regras da existência para capivara, jacaré, veado, anta, peixe, pássaro e até mesmo para as árvores que crescem nas margens dos rios pantaneiros. Neste vídeo, você vai descobrir a verdade oculta sobre a mordida mais devastadora do reino animal. Vai entender por que a onça-pintada é o único grande felino que se sente tão confortável na água quanto em terra. Vai conhecer a complexa linguagem silenciosa que ela usa para dividir territórios do tamanho de cidades, sem nunca disparar um único rugido de confronto. E vai testemunhar a jornada de uma mãe ensinando seus filhotes a arte mortal da emboscada perfeita, sabendo que a falha não é uma opção, porque no Pantanal, quem não aprende, não sobrevive. Mas acima de tudo, você vai entender por que a onça-pintada não é apenas importante para o Pantanal. Você vai descobrir por que ela é o Pantanal, e quando terminar de assistir, você nunca mais vai olhar para a natureza da mesma forma, porque vai perceber que o que chamamos de cadeia alimentar é, na verdade, uma teia de dependências tão intrincada que a remoção de um único nó pode fazer tudo desmoronar. A ciência tem um nome para criaturas como a onça-pintada. Elas são chamadas de espécies-chave. Imagine um arco de pedra. Retire a pedra do topo, a pedra-chave, e todo o arco desaba. A onça é essa pedra. Retire ela do Pantanal e você não perde apenas um predador. Você perde o equilíbrio. Você perde a estrutura. Você perde o próprio Pantanal. E se você acha que isso é exagero, que estamos romantizando um animal, prepare-se. Porque os próximos minutos vão revelar não apenas o poder bruto desta criatura, mas a elegância matemática com que ela mantém um ecossistema inteiro funcionando. Vamos mergulhar na biologia, nos números, nas estratégias de sobrevivência, que fazem da onça-pintada não apenas uma sobrevivente, mas uma regente silenciosa da maior planície alagável do mundo. Se você está pronto para descobrir como uma caçadora de aproximadamente 140 quilos consegue esculpir uma paisagem de milhares de quilômetros quadrados, então curta este vídeo agora, se inscreva no canal, porque esta é uma história que vai mudar a forma como você enxerga o poder real na natureza. Não é o tamanho, não é a velocidade, é a posição estratégica, é o papel insubstituível, é ser a peça sem a qual o jogo não pode continuar. Bem-vindo ao mundo da onça-pintada. Bem-vindo ao coração oculto do Pantanal.
A verdade que você está prestes a descobrir é mais impressionante do que qualquer caçada que você já viu na televisão. A imagem que temos da onça-pintada foi construída pelo medo e pelo espetáculo. Vemos as mandíbulas se fechando sobre a presa. Vemos o corpo musculoso emergindo das águas. Vemos os olhos amarelos brilhando na escuridão. E concluímos: predador letal, caçadora implacável, criatura perigosa. Mas essa é apenas a superfície de uma verdade muito mais complexa e fascinante, porque a onça-pintada não é apenas uma máquina de matar. Ela é uma engenheira de ecossistemas. E para entender o verdadeiro poder dela, precisamos ir além do rugido e mergulhar nos números que revelam sua verdadeira magnitude. Vamos começar pela escala pura de sua existência. Uma onça-pintada adulta precisa de território, muito território. Um macho pode reivindicar até 150 km² apenas para si. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de uma área equivalente a mais de 20 mil campos de futebol. Uma única onça, que ela não apenas vaga aleatoriamente por esse espaço. Ela o conhece intimamente, cada trilha, cada ponto de água, cada árvore que serve de marco, cada local onde as capivaras se reúnem ao anoitecer. Ela mapeia seu território com precisão militar e o defende com uma determinação que não conhece negociação. Fêmeas, por sua vez, operam em territórios ligeiramente menores, variando entre 25 a 80 km², mas não menos críticos. Seus domínios frequentemente se sobrepõem parcialmente com os territórios de machos, criando uma geografia complexa de fronteiras invisíveis que são respeitadas através de um sistema de comunicação que raramente resulta em confronto direto. As fêmeas escolhem seus territórios não apenas pela abundância de presas, mas pela presença de refúgios seguros onde possam criar suas crias longe de machos adultos que, em momentos de fome extrema, podem representar ameaça até mesmo para filhotes de sua própria espécie. No Pantanal, especificamente, a densidade de onças pode chegar a uma para cada 25 km², nas áreas mais ricas em presas. Isso significa que, neste exato momento, centenas dessas criaturas estão distribuídas estrategicamente pela maior planície alagável do planeta, cada uma operando como uma guardiã silenciosa de seu território, cada uma regulando as populações de presas dentro de sua jurisdição. Elas não se comunicam além das marcações de território, não se organizam, não formam conselhos ou hierarquias sociais complexas. E ainda assim, coletivamente, elas mantêm o equilíbrio de um ecossistema de 150 mil km². Essa distribuição não é aleatória. É o resultado de milhares de gerações de seleção natural, encontrando o ponto ótimo entre competição e recursos disponíveis. Muito mais onças, e o território não sustentaria todas. Muito menos onças, e as presas explodiriam em população, devastando a vegetação. A natureza encontrou o equilíbrio, e a onça é a expressão física desse equilíbrio. Mas o que realmente diferencia a onça-pintada de todos os outros grandes felinos do mundo é uma estatística brutal: a força de sua mordida. Enquanto um leão aplica cerca de 650 libras de pressão por polegada quadrada e um tigre chega a 1.000 libras, a onça-pintada esmaga seus rivais com impressionantes 1.500 libras de pressão. Para contextualizar, isso é 3 vezes a força necessária para quebrar um fêmur humano. Isso não é apenas força, é engenharia evolutiva de precisão. Essa mordida foi desenvolvida para um propósito específico: perfurar crânios e cascos. A maioria dos grandes felinos mata por asfixia, mordendo a garganta da presa e mantendo a pressão até que ela pare de respirar. É uma técnica eficaz, mas lenta. Leva minutos. Durante esses minutos, a presa luta, gasta a energia do predador, pode causar ferimentos, pode atrair competidores. A onça evoluiu para algo muito mais eficiente e letal. Ela morde diretamente através do crânio, perfurando o osso e destruindo o cérebro instantaneamente. Ou, quando caça jacarés, ela atravessa a armadura de placas ósseas que cobrem a nuca do réptil, aquela mesma armadura que evoluiu ao longo de milhões de anos para ser impenetrável. Para a onça-pintada, é apenas um obstáculo menor.
Suas mandíbulas foram forjadas para quebrar o inquebrável. Essa técnica de matar através do crânio tem outra vantagem estratégica: silêncio. Uma morte instantânea significa que a presa não tem tempo de vocalizar alarme. Não há berros prolongados que alertem outros animais na área. A onça mata em silêncio absoluto, preservando o elemento surpresa para futuras caçadas no mesmo território. É eficiência energética e tática combinadas em uma única adaptação evolutiva. E então existe a água. A maioria dos felinos tolera a água quando necessário. Alguns até nadam distâncias curtas se forçados. A onça-pintada, porém, abraçou a água como parte fundamental de sua estratégia de sobrevivência. Ela é uma nadadora tão natural quanto é uma caçadora terrestre. No Pantanal, onde a inundação sazonal transforma o território em um labirinto de canais, ilhas temporárias e campos alagados, a onça não apenas sobrevive, ela domina. Ela nada quilômetros entre fragmentos de terra seca. Ela embosca capivaras enquanto elas entram na água para se refrescar. Ela mergulha atrás de jacarés, atacando-os em seu próprio elemento. Essa adaptabilidade anfíbia é única entre os grandes felinos e dá à onça uma vantagem competitiva que nenhum outro predador terrestre possui. Há registros documentados de onças nadando mais de 6 quilômetros de uma vez, atravessando rios caudalosos sem hesitação. Seu corpo musculoso, com patas largas e poderosas, funciona como um sistema de propulsão eficiente na água, enquanto leopardos africanos evitam água sempre que possível e leões a atravessam apenas quando absolutamente necessário. A onça-pintada a incorporou como parte de seu arsenal de caça. Ela não foge da água, ela a usa como arma. Agora vamos falar sobre o que ela realmente faz pelo Pantanal, porque aqui é onde a história deixa de ser sobre força bruta e se torna sobre arquitetura ecológica. A onça-pintada desempenha 3 funções vitais que mantêm o ecossistema inteiro operacional. 3 funções que, se removidas, causariam um efeito dominó de consequências catastróficas. Função número 1. Estabilização através da regulação de populações. A onça-pintada é o único predador no Pantanal capaz de controlar efetivamente as populações de grandes herbívoros e mesopredadores. Capivaras, o maior roedor do mundo, se reproduzem rapidamente e em grandes números. Uma fêmea pode ter até 8 filhotes por ano. Sem predação constante, suas populações explodem. E quando capivaras se tornam excessivamente numerosas, elas devastam a vegetação das margens dos rios, causando erosão massiva e destruindo habitats de peixes e aves aquáticas. A onça mantém essas populações sob controle, não por malícia, mas por necessidade. Ela caça para sobreviver, e ao caçar ela impede o colapso da vegetação ripária. O mesmo vale para jacarés. Quando jovens, jacarés são presas preferenciais da onça. Ela os caça nas margens nas águas rasas, aproveitando o momento em que eles ainda não desenvolveram o tamanho e a força que os tornará predadores de topo em seu elemento. Isso não é crueldade, é manutenção. Jacarés adultos são predadores vorazes que competem com aves, lontras e outros animais por peixes. Se todos os jacarés jovens chegassem à idade adulta, a competição por recursos aquáticos se tornaria insustentável. A onça, ao caçar jacarés jovens, mantém a população de répteis em níveis que o ecossistema consegue suportar. Ela não está matando indiscriminadamente. Ela está editando, está calibrando, está ajustando o sistema para máxima eficiência. A dieta da onça no Pantanal é impressionantemente diversificada. 85 espécies diferentes de presas já foram registradas, desde pequenos tatus até antas de 200 quilos. Essa diversidade não é sinal de oportunismo desesperado, é sinal de domínio absoluto. A onça não depende de uma única espécie de presa. Se capivaras se tornam escassas em determinada estação, ela muda para veados. Se veados migram, ela foca em queixadas. Se queixadas evitam sua área, ela caça jacarés. Essa flexibilidade é rara entre predadores de topo e é um dos segredos de sua sobrevivência milenar. Função número 2.
conexão através da manutenção da biodiversidade e do efeito cascata. Quando a onça regula as populações de grandes herbívoros, ela não está apenas controlando números, ela está moldando o comportamento. Capivaras e veados que vivem em territórios com presença confirmada de onças são mais cautelosos. Eles evitam certos corredores. Eles não pastam relaxadamente nas mesmas áreas por períodos prolongados. Eles se movem mais, pastam menos em cada local e, consequentemente, a vegetação se recupera. Esse fenômeno tem um nome na ecologia: a ecologia do medo. E essa ecologia do medo não afeta apenas as presas diretas da onça. Ela se espalha por todo o ecossistema como ondas em um lago. Quando a vegetação das margens se recupera, porque os herbívoros estão mais dispersos e cautelosos, isso cria habitat para insetos. Mais insetos significam mais alimento para pássaros insetívoros. Mais pássaros significam maior dispersão de sementes de frutas e flores. Maior dispersão de sementes significa maior diversidade de plantas. E maior diversidade de plantas suporta maior diversidade de toda a cadeia alimentar, desde fungos no solo até mamíferos nas copas das árvores. A onça, simplesmente por existir e caçar, desencadeia uma cascata de benefícios que se espalham por dezenas de outras espécies que ela nunca caça, que ela nunca interage, que talvez ela nem sequer perceba. Pesquisadores no Pantanal documentaram que áreas com presença estável de onças apresentam 35% mais diversidade de espécies de aves e 40% mais densidade de vegetação nativa, comparadas a áreas onde onças foram removidas ou estão ausentes. O predador não está apenas no topo da cadeia, ele está segurando a cadeia inteira. Função número 3. Transformação através da escultura da paisagem. Este é o mais surpreendente e o menos intuitivo. A onça pintada não apenas influencia o que as outras criaturas fazem, ela influencia onde elas fazem. E ao fazer isso, ela literalmente molda a geografia biológica do Pantanal. Quando herbívoros evitam certas áreas porque a presença de onças é forte, essas áreas se tornam refúgios de vegetação densa. Essas ilhas de vegetação densa se tornam habitats críticos para espécies menores, desde anfíbios que precisam de umidade constante até aves que precisam de cobertura fechada para nidificar longe de predadores aéreos. Ao mesmo tempo, as áreas onde herbívoros se concentram, justamente porque a presença de onças é menor ou porque oferecem rotas de fuga mais rápidas, se tornam campos mais abertos. E esses campos abertos beneficiam espécies completamente diferentes. Aves de rapina, que caçam em espaços abertos, serpentes que se aquecem ao sol em gramíneas baixas, roedores menores que dependem de visibilidade para detectar predadores. A onça, portanto, não habita uma paisagem pronta. Ela cria a paisagem. Através de suas escolhas de território, através de seus padrões de caça, através da simples ameaça de sua presença, ela força outras espécies a se distribuírem de maneiras específicas, e essa distribuição cria um mosaico de microhabitats que maximiza a biodiversidade geral. O Pantanal não seria o Pantanal sem a onça pintada. Seria uma versão empobrecida, homogênea, desequilibrada de si mesmo. E aqui está a prova da resiliência desta criatura extraordinária. A onça pintada existe há mais de 2 milhões de anos. Ela testemunhou a Era do Gelo. Ela viu continentes se separarem. Ela sobreviveu a extinções em massa que varreram megafauna inteira da América do Sul. Enquanto preguiças gigantes de 6 toneladas, tigres dentes de sabre com caninos de 30 centímetros e gliptodontes do tamanho de carros desapareceram para sempre, a onça permaneceu. Ela se adaptou. Ela mudou. Ela encolheu seu tamanho quando a megafauna desapareceu e presas menores se tornaram a norma. Ela encontrou novos nichos, novas presas, novos territórios. Ela atravessou desertos, florestas tropicais, cerrados e pântanos. Da Argentina ao México, ela se estabeleceu como o predador mais versátil das Américas, justamente porque desenvolveu a capacidade de se ajustar rapidamente a condições em mudança. Fósseis de ancestrais da onça
mostram que a espécie já foi significativamente maior, pesando até 210 quilos. A seleção natural favoreceu um tamanho menor e mais eficiente quando as presas gigantes desapareceram. Isso não é fraqueza, é inteligência evolutiva. Essa resiliência não é acidente. É o resultado de uma pressão seletiva implacável que recompensou a flexibilidade, a força, a inteligência e a capacidade de operar sozinha. A onça não depende de matilha, não depende de cooperação além do breve período de acasalamento. Cada indivíduo é uma unidade autossuficiente de sobrevivência. Cada onça que você vê no Pantanal hoje é descendente de uma linhagem ininterrupta de sobreviventes que atravessaram catástrofes planetárias. Ela carrega em seus genes as soluções para problemas que a vida na Terra enfrentou por milhões de anos. E essa independência feroz é também sua vulnerabilidade, como veremos. Porque criaturas que não formam grupos, que não cooperam, que evitam até mesmo contato com sua própria espécie, são mais difíceis de proteger, mais difíceis de monitorar, mais difíceis de salvar quando as ameaças se multiplicam. Mas por milhões de anos, essa independência foi sua maior força. Então vamos conectar todos os pontos agora. A onça-pintada opera em territórios do tamanho de cidades pequenas. Ela possui a mordida mais poderosa de todos os felinos do planeta, capaz de esmagar crânios como se fossem cascas de ovo. Ela nada como nenhum outro grande felino ousa nadar, atravessando rios caudalosos com a confiança de uma lontra. Ela caça 85 espécies diferentes, adaptando sua estratégia a cada presa. Ela regula populações inteiras de herbívoros e mesopredadores, impedindo explosões demográficas que destruiriam a vegetação. Ela mantém a biodiversidade através do efeito cascata de sua predação seletiva. Ela esculpe paisagens, criando mosaicos de habitats, através da distribuição territorial que sua presença impõe. E ela sobreviveu a eras de gelo, mudanças climáticas catastróficas e extinções em massa que varreram gigantes da face da Terra. Através de tudo isso, ela mantém o Pantanal funcionando. Não porque escolheu esse papel, não porque entende a ecologia, mas porque evoluiu para preenchê-lo com perfeição matemática. A onça pintada é a equação que equilibra o sistema. É a constante que mantém todas as outras variáveis dentro de limites funcionais. Agora você entende a escala. Agora você vê a complexidade. Você percebe que não estamos falando de um animal apenas forte ou bonito. Estamos falando de uma peça fundamental de uma máquina de milhões de anos. E agora você está pronto para a próxima revelação. Porque a humanidade está finalmente começando a perceber que essa criatura solitária, esse predador que preferimos temer e evitar, pode nos ensinar lições fundamentais sobre sobrevivência, eficiência, equilíbrio e a arte perdida de viver em harmonia com sistemas maiores que nós mesmos. Mas aqui é onde a história da onça pintada deixa de ser apenas sobre ecologia e se torna sobre sabedoria. Porque quando você para observar realmente como essa criatura opera, quando você analisa não apenas o que ela faz, mas como ela faz, você começa a perceber algo extraordinário. A onça pintada é uma mestra em eficiência que levou 2 milhões de anos para aperfeiçoar estratégias que a humanidade está apenas começando a compreender e tentar imitar. Vamos começar pela arte da emboscada. A onça não é uma corredora de maratona como o guepardo africano. Ela não tem a resistência de um lobo que pode perseguir presas por quilômetros. Sua estratégia é completamente diferente e brutalmente eficiente. Aproximação silenciosa. Paciência absoluta e explosão devastadora de poder no momento exato. Ela pode passar horas, literalmente horas, completamente imóvel, observando uma trilha onde ela sabe que uma capivara eventualmente passará. Seu corpo musculoso de 140 quilos se torna invisível na vegetação manchada do Pantanal. Sua pelagem dourada com rosetas negras funcionando como camuflagem perfeita entre luz e sombra. Essa imobilidade não é passiva, é ativa. Cada músculo está preparado. Cada sentido está no seu pico de alerta. Os olhos da onça, com visão noturna 6 vezes mais potente que a humana, rastreiam o menor movimento.
Suas orelhas, capazes de girar independentemente como antenas parabólicas, captam sons que estariam completamente perdidos para nossos ouvidos limitados. Ela pode ouvir o farfalhar de folhas a 50 metros de distância e distinguir se é um tatu procurando insetos ou uma capivara se aproximando. Isso não é apenas espera. É processamento de informação em tempo real, análise constante de dados sensoriais, preparação para o momento perfeito. E quando o momento chega, quando a presa está a meros metros de distância, a onça explode. Ela pode acelerar de 0 a 80 km por hora em uma distância de apenas 10 metros. É aceleração pura, força concentrada, poder absoluto. E então, aquela mordida. Um segundo de contato. Crânio perfurado. Cérebro destruído. Silêncio. A caça inteira, da aproximação final ao golpe letal, dura menos de 5 segundos. Compare isso com leões africanos, que têm taxa de sucesso de apenas 20 a 30% em suas caçadas e frequentemente precisam de orgulhos inteiros cooperando para derrubar presas grandes. A onça pintada, operando sozinha, tem taxa de sucesso que varia entre 50% e 70%, dependendo do terreno e da presa. Essa eficiência não é sorte. É o resultado de uma inteligência territorial profunda. A onça conhece seu território com intimidade que humanos só conseguem alcançar com mapas e GPS. Ela sabe onde as capivaras vão beber água ao anoitecer. Ela sabe qual trilha os veados preferem quando se movem entre áreas de pastagem. Ela sabe onde os jacarés jovens se aquecem nas margens rasas pela manhã. E ela usa esse conhecimento para posicionar emboscadas com precisão matemática. Não é força bruta. É xadrez tridimensional jogado em um tabuleiro de 150 km². Pesquisadores que passaram anos rastreando onças individuais documentaram padrões fascinantes. Uma fêmea específica no Pantanal foi observada retornando ao mesmo ponto de emboscada, uma curva específica em um rio, exatamente a cada 7 dias durante a estação seca. Ela havia aprendido que capivaras usam aquela curva como rota entre 2 áreas de alimentação, e que a frequência de passagem atinge o pico a cada semana. Ela não estava caçando aleatoriamente. Ela estava operando com um calendário mental preciso, maximizando o retorno energético enquanto minimizava esforço desperdiçado. Isso é cognição espacial e temporal sofisticada, o tipo de planejamento que associamos com primatas e corvos, não com felinos solitários. E então existe a comunicação territorial, que é uma obra-prima de eficiência social para uma espécie solitária. Onças não rugem como leões. Elas não precisam. Em vez disso, elas marcam território através de arranhões em árvores específicas, fezes depositadas em locais estratégicos e uma mistura de urina e secreções glandulares que funciona como assinatura química única. Cada onça tem sua própria assinatura olfativa, e essas marcações comunicam não apenas presença, mas também status reprodutivo, saúde geral e quanto tempo faz desde que aquele território foi patrulhado. Uma onça macho pode detectar a marcação de uma fêmea e saber instantaneamente se ela está em período fértil, se está amamentando filhotes ou se seu território é estável. Isso permite que encontros aconteçam apenas quando são produtivos, eliminando confrontos desnecessários e desperdício de energia. É um sistema de comunicação assíncrona que funciona perfeitamente para criaturas que preferem evitar contato direto. É o equivalente natural de deixar mensagens em um mural comunitário, exceto que essas mensagens contêm informações químicas incrivelmente complexas que permitem coordenação sem cooperação. Análises químicas dessas marcações revelaram mais de 40 compostos voláteis diferentes, cada um transmitindo informação específica. É uma linguagem química tão complexa quanto sofisticada, desenvolvida ao longo de milhões de anos para permitir que animais solitários mantenham estruturas sociais sem sociedade. A onça resolveu o problema de viver sozinha, mas não isolada, através de tecnologia química que a humanidade mal está começando a compreender. E há outro aspecto da inteligência da onça que raramente recebe atenção: sua capacidade de ensino. Fêmeas criam seus filhotes sozinhas por até 2 anos
E durante esse período, elas não apenas alimentam as crias, elas as educam. Há observações documentadas de mães ferindo intencionalmente presas, deixando-as vivas mas incapacitadas, e depois liberando-as na frente dos filhotes para que pratiquem técnicas de caça sem o risco de perder uma refeição se falharem. É ensino estruturado. É pedagogia felina. A mãe está criando oportunidades de aprendizagem controladas, aumentando gradualmente a dificuldade conforme os filhotes desenvolvem habilidade. Quando os filhotes atingem aproximadamente 18 meses, a mãe começa a se afastar deliberadamente durante as caçadas, forçando-os a tentar sozinhos enquanto ela observa de distância segura, pronta para intervir se necessário. É o equivalente animal de remover as rodinhas laterais de uma bicicleta. E só quando os jovens demonstram proficiência consistente em caçadas independentes é que a mãe finalmente os expulsa do território, forçando-os a estabelecer seus próprios domínios. Ela não está sendo cruel. Ela está garantindo que apenas descendentes competentes sobrevivam para passar os genes adiante. É seleção natural operando no nível da unidade familiar. Agora, aqui é onde tudo isso se conecta com o mundo humano de uma forma que vai surpreender você. Porque nos últimos 20 anos, cientistas, engenheiros, médicos e até filósofos começaram a olhar para a onça pintada não como uma ameaça a ser evitada ou um símbolo a ser admirado de longe, mas como uma professora. Uma fonte de soluções para problemas que a humanidade está lutando para resolver. Bem-vindo ao mundo da biomimética, a ciência de aprender com a natureza. Exemplo prático número 1. Engenharia de materiais e robótica. A mordida da onça pintada, capaz de aplicar 1.500 libras de pressão por polegada quadrada, atraiu a atenção de engenheiros biomecânicos em universidades ao redor do mundo. Eles queriam entender não apenas quanta força a onça gera, mas como ela gera essa força sem destruir sua própria estrutura craniana. Porque aplicar 1.500 libras de pressão significa também absorver 1.500 libras de pressão de retorno. Como o crânio da onça não se parte? A resposta está na arquitetura óssea. Tomografias computadorizadas revelaram que o crânio da onça possui uma estrutura interna de trabéculas ósseas, que são pequenas vigas de osso dispostas em padrões geométricos específicos que distribuem o impacto da mordida de forma uniforme através de toda a estrutura craniana. É o mesmo princípio usado em pontes modernas e arranha-céus. Distribuir força através de múltiplos pontos de apoio em vez de concentrá-la em um único ponto de falha, mas vai além disso. A mandíbula da onça possui uma articulação temporomandibular especialmente reforçada, com cartilagem extra densa e músculos masseter e temporal proporcionalmente maiores que qualquer outro felino. Quando analisados em modelos de elementos finitos por computador, esses músculos revelaram uma eficiência mecânica extraordinária. Eles convertem 93% da energia metabólica em força de mordida, com apenas 7% perdido como calor. A maioria dos sistemas biológicos opera entre 70% e 80% de eficiência. A mandíbula da onça é uma máquina quase perfeita. Equipes de engenharia na Suíça e no Japão estão agora usando esses padrões para desenvolver robôs de busca e resgate, capazes de aplicar força tremenda para mover escombros sem quebrar suas próprias estruturas mecânicas. A mesma geometria que permite à onça esmagar crânios está inspirando garras robóticas que podem erguer toneladas de concreto em zonas de desastre sem falhar. Protótipos iniciais mostraram aumento de 40% em força de preensão, com redução de 25% em peso estrutural, comparados a designs convencionais. A natureza desenvolveu a solução. A humanidade está apenas copiando o design, e não para por aí. A camuflagem da onça, aquele padrão de rosetas negras sobre pelagem dourada, não é aleatória. Estudos de óptica revelaram que as rosetas criam um efeito chamado disrupção de contorno. Em vez de tentar se misturar completamente com o ambiente, o que seria impossível em um animal de 140 quilos, as rosetas quebram a silhueta do corpo da onça em fragmentos visuais menores.
Quando você olha para uma onça imóvel na vegetação manchada, seu cérebro não processa uma forma grande de predador. Ele processa dezenas de formas pequenas e desconexas que parecem fazer parte da folhagem. É camuflagem baseada em enganar o processamento visual do observador, não em se tornar invisível. Análises computacionais mostraram que o padrão de rosetas da onça é especificamente otimizado para o tipo de luz filtrada que existe no subbosque e nas margens vegetadas do Pantanal. A distância entre rosetas, o tamanho médio de cada uma, até a forma irregular que assumem, tudo está calibrado para maximizar disrupção visual no ambiente específico onde a onça caça. É camuflagem contextual de precisão. Militares de 4 países diferentes já estão testando uniformes baseados nesse princípio. Em vez dos tradicionais padrões de camuflagem que tentam imitar cores do ambiente, esses novos uniformes usam padrões geométricos quebrados que confundem sistemas de detecção visual, tanto humanos quanto algorítmicos. Testes de campo mostraram redução de 35% no tempo de detecção por observadores humanos e 50% de falha em algoritmos de reconhecimento de imagem. A onça está literalmente ensinando exércitos modernos como se esconder. Exemplo prático número 2: organização social e gestão de recursos. Aqui é onde a história fica ainda mais fascinante. Lembra como falamos sobre a eficiência territorial da onça? Como ela mantém territórios enormes sem conflitos constantes, usando apenas marcações químicas e comportamento de evitação? Isso chamou a atenção de urbanistas e sociólogos. Pense no problema das grandes cidades modernas. Milhões de pessoas compartilhando espaço limitado, competindo por recursos, gerando conflito. Tradicionalmente, cidades tentam resolver isso através de autoridade centralizada, leis, polícia, governo. Mas existe outro modelo, o modelo da onça, onde indivíduos autônomos mantêm ordem através de comunicação indireta e respeito mútuo a sinais compartilhados. Pesquisadores na Holanda desenvolveram um sistema experimental de gerenciamento de espaços públicos baseado nesse princípio. Em vez de regras rígidas sobre onde pessoas podem ou não estar em parques urbanos, eles implementaram sinalizações sutis, mudanças na textura do solo, variações na iluminação e marcadores visuais discretos que comunicam densidade de uso sem proibir acesso. As pessoas naturalmente evitam áreas que percebem como já ocupadas e se distribuem de forma mais uniforme pelo espaço disponível. O resultado foi redução de 30% em conflitos por uso de espaço e aumento de 42% em satisfação geral dos usuários. É a ecologia territorial da onça aplicada ao urbanismo humano. E vai mais fundo. Economistas comportamentais estão estudando como a onça gerencia energia e recursos. Ela não caça todos os dias, não é necessário. Depois de uma caça bem-sucedida, ela come até 50 quilos de carne, esconde o resto da carcaça sob vegetação densa para proteger de urubus e outros carniceiros, e descansa por 2 a 3 dias, digerindo e recuperando energia. Ela opera em ciclos de gasto intenso de energia, seguidos por recuperação completa. Compare isso com a mentalidade humana moderna de produtividade constante, trabalho ininterrupto, ausência de verdadeiro descanso. A onça está nos ensinando que eficiência real não é trabalhar o tempo todo. É trabalhar intensamente quando necessário e descansar completamente quando possível. Estudos metabólicos mostram que esse padrão de caça e descanso é otimizado para maximizar retorno calórico contra gasto energético. Uma onça gasta aproximadamente 800 calorias em uma caçada de emboscada típica. Uma capivara adulta fornece cerca de 50.000 calorias. Isso é uma proporção de retorno de 62 vezes o investimento. Que ao descansar completamente por dias após uma caça, a onça permite recuperação muscular total, reduzindo o risco de lesões e maximizando performance na próxima caçada. É gestão de recursos de precisão. Empresas de tecnologia na Escandinávia estão experimentando com calendários de trabalho baseados nesse princípio. Semanas de projeto intenso
seguidas por semanas de recuperação completa. Google implementou um programa piloto onde equipes de desenvolvimento trabalham em sprints de alta intensidade por 3 semanas, seguidos por uma semana inteira de descanso obrigatório, sem e-mails, sem reuniões, sem expectativas. Os resultados preliminares mostram aumento de 38% em criatividade medida, por novas ideias geradas, redução de 55% em burnout reportado e, surpreendentemente, aumento de 23% em produtividade geral medida por código funcional entregue. A onça, que nunca leu um livro de administração, que não conhece teoria econômica, que opera apenas por instinto evolutivo, está ensinando CEOs sobre gestão sustentável de recursos humanos. Exemplo prático número 3. Ciência médica, psicologia e neurociência. A onça pintada é uma criatura solitária por excelência. Ela passa 95% de sua vida adulta completamente sozinha. E ainda assim, ela não desenvolve comportamentos disfuncionais. Não há depressão observável. Não há ansiedade paralisante. Ela opera com eficiência máxima, justamente porque sua solidão não é isolamento forçado, é autonomia escolhida evolutivamente. E isso está fazendo neurocientistas repensarem suposições sobre necessidades sociais. Durante décadas, a psicologia humana operou sob a premissa de que isolamento é inerentemente prejudicial. Que seres humanos, como primatas sociais, precisam de interação constante para a saúde mental. Mas estudos recentes com pessoas que escolhem períodos de solidão intencional, inspirados parcialmente por observações de comportamento de predadores solitários como a onça, mostram algo diferente. Solidão escolhida, com propósito claro e duração definida, não apenas não é prejudicial, mas pode aumentar criatividade, clareza mental e satisfação de vida. A diferença está no controle. A onça não está isolada porque foi rejeitada ou porque não tem escolha. Ela está sozinha porque essa é sua estratégia evolutiva de sucesso. E quando ela precisa de interação para acasalamento ou para ensinar filhotes, ela interage plenamente e com toda a sua atenção focada. Psicólogos na Universidade de Oxford estão usando esse modelo para desenvolver terapias para pessoas que lutam com pressões sociais, ensinando que não há nada errado em preferir autonomia, desde que seja autonomia funcional, não fuga disfuncional. Resultados preliminares mostram que pacientes que aprendem a distinguir entre solidão funcional e isolamento prejudicial reportam 47% menos ansiedade social. E há mais. A capacidade da onça de permanecer completamente imóvel por horas durante uma emboscada está sendo estudada por neurocientistas interessados em atenção e foco. Em um mundo de distrações constantes, onde a capacidade de atenção humana média caiu para apenas 8 segundos segundo estudos recentes, a onça demonstra que foco absoluto e paciência são habilidades evolutivamente valiosas. Pesquisadores mediram ondas cerebrais em humanos, praticando meditação de imobilidade, inspirada em predadores, e encontraram aumentos significativos em atividade no córtex pré-frontal dorsolateral, a região associada com controle executivo e atenção sustentada. Meditadores tibetanos há séculos falam sobre o poder da imobilidade consciente. A onça pratica isso instintivamente. E agora, aplicativos de meditação como Headspace e Calm estão incorporando visualizações de predadores em espera como ferramenta para ensinar foco. Um desses programas, chamado Predator Focus, mostrou em testes clínicos aumento de 31% em tempo de atenção sustentada após apenas 6 semanas de prática diária de 15 minutos. Mas talvez a lição mais profunda que a onça oferece está em algo mais filosófico, mais fundamental. Ela é uma especialista suprema. Ela não tenta ser boa em tudo. Ela é extraordinariamente boa em algumas coisas específicas. Aproximação silenciosa, explosão de velocidade, mordida devastadora, conhecimento territorial, natação eficiente. E essas especializações, quando combinadas, criam um organismo perfeitamente adaptado ao seu nicho.
Ela não perde tempo desenvolvendo habilidades que não precisa. Não tenta competir em áreas onde não tem vantagem. Ela nunca vai superar um guepardo em velocidade máxima, e não precisa. Ela nunca vai superar um jaguar em escalada, e não importa. Ela é suprema no que faz, no contexto onde opera. Há uma lição aí sobre especialização versus generalização, que está ecoando em campos tão diversos quanto educação, desenvolvimento de carreira e até mesmo em como pensamos sobre inteligência artificial. A cultura moderna glorifica o ser bom em tudo, o profissional generalista, a pessoa que sabe um pouco de cada coisa. A onça argumenta silenciosamente que grandeza vem de ser excepcional em algumas coisas que realmente importam para seu contexto específico. Ela carrega nos músculos, nos dentes, no comportamento, uma filosofia de vida focada e sem desculpas. Educadores progressistas estão começando a aplicar esse princípio, argumentando que forçar estudantes a serem medianos em 12 disciplinas diferentes produz generalistas fracos, enquanto permitir especialização em 3 ou 4 áreas de real interesse produz especialistas poderosos. É controverso, mas a onça não se importa com controvérsias humanas. Ela apenas demonstra, através de 2 milhões de anos de sucesso evolutivo, que especialização profunda funciona. E quando você coloca tudo isso junto, quando você vê a mordida inspirando robótica, a camuflagem inspirando uniformes militares, o comportamento territorial inspirando urbanismo, a gestão de energia inspirando calendários de trabalho, a solidão funcional inspirando terapias psicológicas, a imobilidade consciente inspirando técnicas de meditação e a especialização inspirando filosofia de vida e reforma educacional, você começa a entender o que a onça pintada realmente é. Ela não é apenas um predador. Ela é uma biblioteca viva de soluções. Cada onça que caminha pelo Pantanal neste momento é um arquivo genético de estratégias de sobrevivência, testadas ao longo de milhões de anos. Estratégias que funcionaram durante eras de gelo, estratégias que funcionaram durante aquecimentos globais, estratégias que funcionaram quando a megafauna desapareceu e o mundo mudou completamente. Estratégias que funcionaram através de secas, inundações, erupções vulcânicas, impactos de asteroides e todas as outras catástrofes que a Terra experimentou nos últimos 2 milhões de anos. São soluções desenvolvidas pela mais implacável professora que existe, a seleção natural. E agora, finalmente, a humanidade está começando a ter a humildade de sentar e aprender. Mas aqui está a ironia cruel. Aqui está a reviravolta que deveria nos manter acordados à noite. No exato momento em que estamos começando a decifrar as lições que a onça tem para ensinar, no momento em que estamos começando a aplicar sua sabedoria evolutiva aos nossos próprios desafios mais complexos, nós estamos destruindo a professora. Estamos queimando a biblioteca antes de terminar de ler os livros. Estamos apagando o arquivo genético antes mesmo de compreender tudo que ele contém. E quando você entender a escala dessa destruição, quando você vir as forças que estão empurrando a onça pintada para a extinção, você vai perceber que não estamos apenas perdendo um animal bonito ou um símbolo cultural. Estamos perdendo um tesouro de conhecimento que levou a natureza 2 milhões de anos para escrever. E diferente de livros, esse conhecimento não pode ser reescrito. Uma vez perdido, desaparece para sempre. E agora chegamos à parte da história que dói. Porque tudo o que você acabou de aprender, toda essa complexidade, todo esse poder, toda essa sabedoria evolutiva condensada em 140 quilos de músculo e instinto, está sendo sistematicamente destruído. Não por uma catástrofe natural, não por uma mudança climática inevitável, mas por nós, pela humanidade. E na maioria das vezes, nem percebemos que estamos fazendo isso. A onça pintada perdeu 95% de seu habitat original. Leia isso de novo. 95%. Imagine que você tem uma casa com 20 cômodos e de repente alguém te tranca em um único cômodo e diz que você precisa viver o resto da vida ali. É isso que fizemos com a onça. Das vastas extensões de território que ela ocupava do México até o norte da Argentina, da costa atlântica até os Andes, hoje ela sobrevive em fragmentos isolados.
ilhas de habitat cercadas por fazendas, cidades e estradas. E no Pantanal especificamente, que deveria ser seu último grande refúgio, a pressão está aumentando de formas que a onça nunca enfrentou em seus 2 milhões de anos de existência. A população total estimada de onças pintadas em todo o seu território remanescente é de aproximadamente 64 mil indivíduos. Parece muito até você perceber que esse número está espalhado por mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de habitat fragmentado. E no Pantanal, considerado o melhor habitat que resta, vivem apenas cerca de 4 a 6 mil onças. Isso é tudo. Menos onças no maior santuário que elas têm do que pessoas em um estádio de futebol mediano. E esse número está caindo. Vilão número 1, a destruição direta do habitat. O Pantanal está queimando, literalmente. Em 2020, incêndios devastadores consumiram aproximadamente 30% de toda a vegetação pantaneira. 30% do ecossistema inteiro transformado em cinzas em uma única estação. E não foi acidente. Não foi raio. Foi fogo iniciado deliberadamente para limpar terra para pastagem de gado. O fogo se espalhou além do controle, varrendo territórios de onças que viviam ali há gerações. Fêmeas com filhotes tiveram que fugir, abandonando suas crias que eram jovens demais para acompanhar o ritmo. Machos perderam territórios inteiros e tiveram que invadir domínios de outros machos, gerando conflitos fatais. Presas como capivaras e veados morreram aos milhares, deixando as onças sobreviventes sem alimento em paisagens carbonizadas. E quando o fogo finalmente se apagou, o que restou não era mais habitat de onça. Era terra nua, exposta, sem cobertura vegetal para emboscadas, sem presas para caçar, sem água limpa, porque as margens dos rios foram queimadas e a erosão assoreou os canais. As onças que sobreviveram ao fogo enfrentaram meses de fome enquanto o ecossistema tentava se recuperar. Muitas não conseguiram. Filhotes morreram de desnutrição. Adultos enfraquecidos tornaram-se vulneráveis a doenças. Alguns simplesmente desapareceram, provavelmente morrendo sozinhos em algum canto remoto, como é o costume desta espécie solitária. Mas o fogo é apenas o sintoma mais visível de um problema maior: o avanço da fronteira agrícola. O Pantanal está sendo convertido. Fazendas de gado ocupam cada vez mais espaço. Plantações de soja se expandem nas bordas. Cada hectare convertido é um hectare a menos de território de onça. E não é apenas a perda de espaço físico, é a perda de conectividade. Onças jovens, quando expulsas do território materno, precisam vagar por dezenas ou centenas de quilômetros até encontrar território desocupado onde possam se estabelecer. Mas quando fazendas e plantações fragmentam o habitat, essas jornadas se tornam impossíveis. Os jovens ficam presos, tentando estabelecer território em áreas já ocupadas, gerando conflitos que frequentemente terminam em morte. Ou pior, tentam atravessar áreas agrícolas e encontram o segundo vilão. Vilão número 2. O conflito humano-onça e a morte por retaliação. Uma onça adulta precisa comer aproximadamente 5 quilos de carne por dia para manter sua massa muscular. Normalmente ela caça animais selvagens, mas quando o habitat é destruído e as presas naturais desaparecem, quando uma onça se encontra cercada por fazendas de gado e sem alternativas, ela faz o que qualquer predador faria. Ela adapta e começa a caçar gado. Não porque prefere, não porque é mais fácil, mas porque é a única opção disponível para não morrer de fome. E quando uma onça mata uma vaca, o fazendeiro perde dinheiro. Em uma economia marginal, onde lucros são apertados, perder até mesmo alguns animais por ano pode ser devastador. A resposta é rápida e brutal: caçar a onça. Alguns fazendeiros contratam caçadores profissionais. Outros colocam armadilhas. Alguns simplesmente atiram em qualquer onça que veem, independente de ela ter ou não atacado o gado, operando sob a lógica de que prevenir é melhor que remediar. Estima-se que entre 200 e 300 onças sejam mortas ilegalmente a cada ano em todo o Pantanal, apenas por retaliação à predação de gado.
E aqui está a tragédia dentro da tragédia. Na maioria dos casos, a onça que está sendo morta não é nem mesmo a que atacou o gado, porque quando você mata uma onça territorial, você cria um vácuo, e esse vácuo será preenchido por outra onça, frequentemente um jovem macho dispersando em busca de território. Esse novo indivíduo, sem conhecimento das presas naturais da área porque está chegando de outro lugar, é ainda mais provável de atacar gado. Então, o fazendeiro mata essa também, e outra chega. É um ciclo de matança, que não resolve o problema e dizima populações locais de onças. Mas existe uma camada ainda mais profunda de destruição: o medo e a desinformação. Gerações de brasileiros cresceram com histórias de onças atacando pessoas, de onças sendo monstros das florestas que espreitam viajantes. A realidade é drasticamente diferente. Ataques de onças pintadas a humanos são extraordinariamente raros. Na última década, houve menos de 5 incidentes documentados em todo o território da onça, e a maioria envolveu animais acuados ou fêmeas defendendo filhotes. A onça naturalmente evita humanos. Somos barulhentos, imprevisíveis e não fazemos parte de sua dieta evolutiva. Mas o medo persiste, e esse medo alimenta uma atitude de que onças são perigosas e precisam ser eliminadas. Esse preconceito cultural é devastador, porque transforma cada encontro entre humano e onça em uma sentença de morte potencial para o animal. Um fazendeiro que avista uma onça próxima à sua propriedade não pensa em proteção ou coexistência. Ele pensa em ameaça e age de acordo. Décadas de conservacionistas tentando educar comunidades rurais sobre o valor ecológico da onça são apagadas por uma única história sensacionalista sobre um suposto ataque, mesmo que essa história seja exagerada ou completamente inventada. Vilão número 3. A caça ilegal, o tráfico e a exploração comercial. A onça pintada vale dinheiro. Sua pele, apesar de proibida internacionalmente desde 1975, ainda é vendida em mercados negros para colecionadores que pagam milhares de dólares por uma única pele. Seus dentes e garras são vendidos como amuletos, troféus ou ingredientes em medicinas tradicionais sem base científica que prometem transferir a força do animal para quem os consome. Na China, onde a demanda por produtos de vida selvagem permanece alta, partes de onça são comercializadas como substitutos mais baratos para partes de tigre. Redes de tráfico operam através das fronteiras porosas da América do Sul. Caçadores locais, muitas vezes vivendo em extrema pobreza, são pagos uma fração do valor final para matar onças e extrair suas partes. Essas partes são então contrabandeadas através de rotas complexas até mercados internacionais. Autoridades estimam que entre 50 e 100 onças são mortas anualmente apenas para alimentar esse comércio ilegal. Pode não parecer muito, mas quando você está falando de uma população de apenas alguns milhares de indivíduos, cada morte por tráfico é um golpe significativo na viabilidade genética da espécie. E há uma forma mais recente de exploração que está crescendo: o turismo predatório. Enquanto o turismo ecológico responsável pode ser uma força para a conservação, gerando renda que incentiva comunidades a proteger onças, existe um lado sombrio. Operadores sem escrúpulos usam iscas para atrair onças para avistamentos garantidos, estressam os animais com perseguições de barco prolongadas, invadem territórios sensíveis durante períodos de reprodução. Esse tipo de turismo não conserva, ele explora. Ele transforma a onça em um produto de consumo, uma atração de safari, uma foto para Instagram. E quando onças se tornam habituadas demais à presença humana, quando perdem seu medo natural, elas se tornam vulneráveis a todos os outros perigos que humanos representam. Agora, eleve as apostas. Conecte todos esses vilões ao que você aprendeu nos atos anteriores. Lembra que a onça é a espécie-chave que mantém todo o Pantanal funcionando? Lembra que sem ela, as populações de herbívoros explodem, a vegetação é devastada e o ecossistema entra em colapso? Isso não é teoria. Está acontecendo agora em áreas onde onças foram localmente extintas. Regiões do Pantanal que há 20 anos tinham populações saudáveis de onças, agora têm 0,
E nesses lugares, capivaras estão em números tão altos que transformaram margens de rios em desertos biológicos. Vegetação ripária desapareceu. Erosão acelerou. Peixes que dependiam de vegetação pendente sobre a água para sombra e alimento estão em declínio. Aves que nidificavam nessa vegetação migraram ou morreram. O efeito cascata que a onça criava quando presente agora opera em reverso, uma cascata de colapso. E lembra daquela biblioteca de soluções evolutivas? Lembra de como a humanidade está apenas começando a aprender com a biomimética da onça? Cada onça que morre é um livro queimado dessa biblioteca antes de ser lido. Cada filhote que morre de fome em um território devastado por fogo é uma linhagem genética única perdida para sempre. A onça pintada do Pantanal possui adaptações específicas desenvolvidas ao longo de milhares de gerações para prosperar em planícies alagáveis. Essas adaptações são ligeiramente diferentes das onças da Amazônia ou das onças da Mata Atlântica. Cada população carrega seu próprio conjunto de soluções evolutivas. E estamos apagando essas populações uma por uma. Em termos genéticos, já perdemos diversidade crítica. Estudos de DNA mostram que populações isoladas de onças estão começando a exibir sinais de endogamia. Quando populações caem abaixo de certos limites e ficam isoladas por fragmentação de habitat, os animais são forçados a reproduzir com parentes próximos. Isso reduz diversidade genética, aumenta a vulnerabilidade a doenças e eventualmente leva ao que biólogos chamam de vórtice de extinção, uma espiral descendente onde cada geração é mais fraca que a anterior até que a população simplesmente não consegue mais se reproduzir viável. Isso é o que está em jogo. Não estamos apenas matando indivíduos, estamos destruindo linhagens evolutivas inteiras. Estamos cortando as raízes de uma árvore genealógica que remonta a 2 milhões de anos. Estamos terminando uma história que sobreviveu a eras de gelo, aquecimentos globais, impactos de asteroides e extinções em massa. E estamos fazendo isso não por necessidade, não por sobrevivência, mas por conveniência econômica de curto prazo, por medo baseado em desinformação e por ganância de mercados ilegais. A metáfora mais adequada não é nem mesmo uma biblioteca queimando. É pior. É como se tivéssemos encontrado os únicos exemplares remanescentes de obras de Shakespeare, Platão e Da Vinci combinados, e em vez de preservá-los, estivéssemos usando as páginas como lenha porque precisamos acender uma fogueira agora, e não queremos caminhar até a árvore mais próxima para pegar galhos secos. A estupidez é monumental. A perda é irreversível. E o pior de tudo, é completamente evitável. Porque ao contrário de muitas crises de conservação, onde as causas são complexas e as soluções incertas, sabemos exatamente o que precisa ser feito para salvar a onça pintada. Sabemos que precisamos parar de queimar o Pantanal. Sabemos que precisamos criar corredores ecológicos conectando fragmentos de habitat. Sabemos que precisamos compensar fazendeiros por perdas de gado e ensinar técnicas de prevenção de predação. Sabemos que precisamos combater o tráfico com fiscalização rigorosa e penalidades severas. Sabemos que precisamos educar populações sobre o verdadeiro papel e comportamento da onça. Sabemos tudo isso. A informação existe. A tecnologia existe. Os recursos existem. O que falta é vontade política e conscientização pública suficiente para transformar conhecimento em ação antes que seja tarde demais. E tarde demais está chegando mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Modelos de viabilidade populacional sugerem que, se as tendências atuais continuarem, as populações de onças no Pantanal podem cair abaixo do limite de viabilidade genética nas próximas 3 décadas. 30 anos. Uma geração humana. Esse é o tempo que temos para reverter séculos de destruição. Esse é o tempo que a professora tem antes de a biblioteca queimar completamente. A questão que deveria estar ecoando em sua mente agora não é: podemos salvar a onça pintada? A questão é: escolheremos salvar a onça pintada? Porque isso é uma escolha. E cada um de nós
de formas pequenas ou grandes, está fazendo essa escolha todos os dias. Mas esta não é uma história que termina em desespero. Porque enquanto você assistia este vídeo, enquanto aprendia sobre a complexidade, o poder e a vulnerabilidade da onça pintada, algo extraordinário estava acontecendo no Pantanal e em outras regiões do Brasil. Um despertar silencioso, uma mudança de consciência. E pela primeira vez em décadas, a maré está começando a virar. Existem pessoas que decidiram que a história da onça não terminará em extinção. Cientistas que dedicaram suas vidas inteiras a entender e proteger esses animais. Fazendeiros que perceberam que onças vivas valem mais do que onças mortas. Comunidades que transformaram medo em orgulho. E organizações que estão implementando soluções reais, mensuráveis, que estão funcionando agora. O projeto OnSafari, sediado no Pantanal, está provando que conservação e economia podem andar juntas. Eles trabalham diretamente com fazendeiros, não contra eles, ensinando técnicas de manejo de gado que reduzem drasticamente predação por onças. Cercas elétricas em áreas críticas. Cães pastores treinados especificamente para intimidar grandes felinos sem confronto. Rotação de pastagens que mantém gado longe de corredores de onça durante horários de pico de caça. E quando perdas acontecem, o projeto compensa financeiramente os fazendeiros, removendo o incentivo econômico para matar onças. Mas mais importante, o OnSafari está transformando onças em ativos econômicos através do ecoturismo responsável. Fazendas que antes atiravam em onças à primeira vista, agora as protegem ferozmente, porque turistas pagam valores significativos para observar esses animais em habitat natural. Uma única onça habitualmente avistada pode gerar dezenas de milhares de dólares por ano em receita turística. Isso é muito mais do que o valor de algumas cabeças de gado. De repente, ter onças em sua propriedade não é um problema, é um ativo. A economia mudou, e quando a economia muda, comportamentos mudam, que os resultados são mensuráveis. Em propriedades parceiras do OnSafari, mortalidade de onças por conflito humano caiu 80% nos últimos 5 anos. Populações locais estão estáveis ou crescendo. Filhotes estão sobrevivendo até a idade adulta em taxas muito mais altas. Funciona. A solução funciona. Só precisa ser expandida. No nível comunitário, programas educacionais estão mudando gerações de percepção. Escolas no Pantanal agora incluem a onça pintada em currículos, não como ameaça, mas como símbolo de orgulho regional. Crianças que crescem aprendendo sobre o papel ecológico da onça, sobre sua importância para o Pantanal, sobre a verdade de seu comportamento em vez de mitos antigos, se tornam adultos que protegem em vez de perseguir. Essa mudança de mentalidade é lenta, mas é a mais permanente de todas as soluções. Você não pode conservar o que não valoriza, e essas crianças estão aprendendo a valorizar. Cientistas estão criando corredores ecológicos, faixas protegidas de vegetação nativa, que conectam fragmentos de habitat, permitindo que onças jovens dispersem entre populações. Isso mantém fluxo genético, previne endogamia e garante viabilidade de longo prazo. Monitoramento por colares de GPS e armadilhas fotográficas está gerando dados que permitem decisões de conservação baseadas em ciência sólida, não em suposições. Sabemos agora onde onças se movem, quando se reproduzem, quais áreas são críticas para a sobrevivência. Esse conhecimento é poder. E contra o tráfico, fiscalização está se tornando mais sofisticada. Operações conjuntas entre Brasil, Bolívia e Peru estão desmantelando redes de caçadores ilegais. Tecnologia de DNA forense permite rastrear partes de onça apreendidas de volta a populações específicas, ajudando a identificar hotspots de caça ilegal. Penalidades estão aumentando. O risco está se tornando maior que o lucro. Lentamente, mas está mudando. Mas aqui está a reflexão que precisa acontecer agora. Porque todas essas soluções, por mais brilhantes que sejam, enfrentam uma verdade fundamental. A onça pintada não precisa de nós.
O Pantanal existiu por milhões de anos antes de humanos chegarem. A onça prosperou por 2 milhões de anos sem nossa ajuda. Ela não nos pediu para salvá-la. Ela não precisa de nossa caridade ou nossa piedade. O que ela precisa é que paremos de destruí-la, que nos afastemos um pouco, que demos espaço, que reconheçamos nossa própria insignificância diante de sistemas ecológicos que são infinitamente mais complexos e resilientes do que qualquer coisa que construímos. A arrogância humana nos fez acreditar que somos os donos deste planeta, que a natureza existe para nos servir, que podemos manipular ecossistemas sem consequências. A onça pintada é o espelho que reflete essa arrogância de volta para nós. Ela nos mostra que não somos o pico da evolução. Somos apenas uma espécie entre milhões, e certamente não a mais bem adaptada. A onça sobreviveu a catástrofes planetárias. Nós mal temos 200 mil anos de existência e já estamos ameaçando nossa própria sobrevivência através de mudanças climáticas e destruição de ecossistemas dos quais dependemos. A questão real não é se a onça vai sobreviver, é se nós vamos sobreviver. Porque se continuarmos destruindo as espécies-chave que mantêm ecossistemas funcionando, se continuarmos queimando as florestas que regulam o clima e produzem água, se continuarmos tratando a natureza como recurso infinito para exploração em vez de sistema finito que nos sustenta, não será a onça que desaparecerá primeiro. Seremos nós. Salvar a onça pintada não é fazer um favor à natureza. É garantir nossa própria sobrevivência. Porque o Pantanal que a onça mantém equilibrado é o mesmo Pantanal que fornece água para milhões de brasileiros. É a mesma planície alagável que regula clima regional, que sustenta a agricultura, que alimenta rios dos quais cidades dependem. A onça não está no topo de uma cadeia alimentar abstrata. Ela está segurando a base sobre a qual construímos nossas próprias vidas. Então aqui está o chamado. Não para curtir um vídeo, não para simplesmente se inscrever em um canal. Este é um chamado para mudar algo em você, para reconhecer que sua relação com a natureza precisa ser reavaliada, para entender que cada escolha que você faz, cada produto que compra, cada política que apoia ou rejeita, tem consequências que se espalham através de sistemas interconectados até chegar àquela onça solitária caminhando pelas margens de um rio pantaneiro. Compartilhe este conhecimento. Não o vídeo, mas o conhecimento. Converse com pessoas sobre o que você aprendeu. Questione narrativas que pintam predadores como vilões. Apoie organizações que trabalham em conservação de base científica. Vote em políticos que levam o meio ambiente a sério. Recuse produtos de áreas desmatadas. Seja parte da solução, porque a alternativa é ser parte do problema. E neste momento da história, neutralidade é cumplicidade. O Pantanal está esperando. A onça pintada, esse fantasma dourado que carrega 2 milhões de anos de sabedoria em cada músculo, em cada instinto, em cada passo silencioso, está esperando. Não esperando por heróis, não esperando por salvadores, apenas esperando que paremos de ser o obstáculo e nos tornemos finalmente parte da solução. A natureza não precisa de mais defensores que falam bonito em conferências. Ela precisa de pessoas que ajam, que plantem árvores, que protejam habitats, que eduquem comunidades, que mudem comportamentos, que entendam que conservação não é sobre sentimentos, é sobre sobrevivência, a dela e a nossa. Você entendeu agora o que a onça pintada realmente é. Não é apenas um predador, é um professor, um engenheiro, um guardião, um espelho. E uma última chance de provarmos que somos inteligentes o suficiente para aprender a lição antes que seja tarde demais. A escolha é sua. O momento é agora. E o futuro do Pantanal, da onça e de todos nós que dependemos de ecossistemas saudáveis está sendo decidido pelas ações que tomamos hoje. A onça está observando. O Pantanal está esperando. Você está pronto para entender que salvar a natureza não é um ato de bondade, mas um ato de autopreservação?